sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Bilza Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos nós conversando mais uma vez sobre a mediunidade, estudando a obra Seara dos Médiuns, de Emmanuel, através do médium Francisco Cândido Xavier. Hoje, nós vamos trabalhar o texto que comenta a questão 32 do Livro dos Médiuns. E nós vamos ler a questão 32 do Livro dos Médiuns. E é sobre o método. É muito interessante, amigos. Nós que trabalhamos com divulgação, essa divulgação pode ser assim, externa e às vezes até interna dentro de casa. A gente fica querendo assim convencer o outro. E não é por mal, não. É porque a doutrina ela nos traz tanto bem que a gente quer distribuí-la. Mas nem sempre a gente sabe como. E aí Kardec, nessa experiência pedagógica, missionária, excelente, ele vem nos ajudando neste entendimento. Como é que eu posso chegar ao outro? Como é que eu posso abordar? O que é que vale a pena? O que é que é perda de tempo? O que é que é divulgação? O que é que é antidivulgação? Ele então começa a nos falar assim. O estudo prévio da teoria tem uma outra vantagem. É o de mostrar, imediatamente, a grandeza do objetivo e o alcance desta ciência. Aquele que indica por ver, aquele que inicia por ver uma mesa girar ou bater, está mais propenso à zombaria, porque dificilmente imaginará que de uma mesa possa sair uma doutrina regeneradora da humanidade. E aqui quando ele fala mesa, a gente pode colocar pelo fenômeno. Porque o fenômeno ele vai sofrer interpretações. E as interpretações ocorrem de acordo com o meu entendimento, né? Com a minha visão, com a minha disponibilidade, com a minha bagagem. Então a interpretação ela vai depender sempre de cada um. E aí ele continua. Sempre temos observado que aqueles que creem antes de terem visto, mas porque leram e compreenderam, longe de serem superficiais, são, ao contrário, os que mais refletem, prendendo-se mais ao fundo do que à forma. A parte filosófica é, para eles, a principal. Os fenômenos propriamente ditos são um acessório. E dizem que, ainda que esses fenômenos não existissem, dela restaria uma filosofia, que é a única a resolver problemas até hoje insolúveis, que é a única a oferecer a teoria mais racional do passado do homem e de seu futuro. Ora, eles preferem uma doutrina que explica aquelas que não explicam, ou explicam mal. Quem quer que reflita, compreenderá muito bem que se poderia abstrair das manifestações e a doutrina não deixaria de existir. As manifestações vêm reforçá-la, confirmá-la, mas não constitui sua base essencial. O observador sério não a rejeita, ao contrário, aguarda as circunstâncias favoráveis que lhe permitirão testemunhá-las. A prova do que afirmamos é que, antes de ter ouvido falar das manifestações, grande número de pessoas possuía a intuição desta doutrina, que apenas deu um corpo, um conjunto às suas ideias. Meus queridos, e aqui, nesse momento, foi pela emoção mesmo, surge uma contestação. Amigos, o quanto esta doutrina tem nos ensinado a pensar, não é? Como a gente tem trabalhado essa nossa reflexão, essa nossa leitura dos nossos hábitos, dos nossos desejos e até dos nossos projetos. Vamos pensar bem, meus amigos? Vamos pensar quem não nasceu em berço espírita, ou até quem nasceu, mas o amadurecimento que foi ocorrendo ao longo do tempo. Como é que o nosso pensamento caminhava, quais eram os nossos projetos e quais são os projetos que hoje, com o conhecimento da doutrina,
nós vamos ter em relação ao futuro e até escolhas do tempo presente que nos trazem uma alegria que há um tempo atrás seria inimaginável. Então é isto que Kardec vem falando sobre o pensar, sobre a leitura, sobre a meditação. E é assim, queridos, quanto mais a gente estuda, mais a gente vai avaliando o que a doutrina espírita tem feito no nosso coração. É um processo lindíssimo, contínuo, de amadurecimento mesmo. E hoje, refletindo sobre essa questão 32 do livro dos Médiuns, Chico Xavier. Chico Xavier psicografou de Emmanuel uma visão sobre esse tema. E o título é Fome e Ignorância. Vamos lá? E ele nos ajuda assim. Atentos ao impositivo do estudo, a fim de que a luz do entendimento nos ensine a caminhar com segurança e a viver proveitosamente, estabeleçamos alguns confrontos entre a fome e a ignorância, dois dos grandes flagelos da humanidade. E aqui ele já vem trazendo um grande objetivo do estudo, que é a gente caminhar com segurança e viver proveitosamente. Essa questão de viver proveitosamente é o que nós vemos pensando anteriormente. Agora mesmo, estou eu aqui gravando o programa da rádio, e nesse mesmo momento, o Heber, meu marido, que é o presidente, né, do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila, está lá no Teresa d'Ávila recolhendo o lixo, né, e organizando o lixo para ser jogado ali, para ser descartado convenientemente, porque a casa era uma casa antiga e nós encontramos assim muita coisa, inclusive, como já falamos, a população de rua tirou todos os fios, toda a parte de metal, de torneira, tudo isso, e a gente teve que correr para ajeitar isso. Ajeitamos mesmo, não está perfeito, então não, que a casa vai ter que ter obra, mas para a casa funcionar. E aí tinha muita coisa, muito lixo, muito entulho, tudo isso. Muito já foi descartado, mas tem esse restinho. E aí ele está lá, nesse momento, juntando esse descarte direitinho para ser jogado fora. E aí eu pensava aqui eu estou gravando, e enquanto estou gravando, está lá a panela de pressão, as panelinhas para o almoço. E aí eu pensei assim, gente, quando é que a gente pensou que essa atividade que Heber está fazendo lá no Teresa d'Ávila fosse tão prazerosa, fosse tão proveitosa? Mas ele está feliz fazendo a atividade dele lá. Daqui a pouco eu irei lá para organizar algumas questões sobre ainda de descartável, de colocar cada coisa no seu lugar. E isso para nós é prazeroso, porque é proveitoso, mas não é proveitoso, gente, naquele sentido assim, estou fazendo a caridade, botando tijolinho no nosso lar, não é isso não. É que os nossos hábitos, os nossos gostos vão mudando à medida que a gente vai descobrindo o sentido da vida. E é um sentimento muito bom, é um sentimento muito valoroso. Os amigos que estiveram na festa junina, a festa junina foi feita quando a gente estava apenas há 20 dias na casa. E aí as pessoas pegando, trabalhando, cada um dando o seu melhor. E algumas pessoas perguntaram assim, há quanto tempo que vocês fazem isso? A gente riu, sabe? E o fato das pessoas trabalharem com prazer. Isto, gente, é uma mudança do ponto de vista em relação à vida. Antes, o prazeroso talvez fosse estar sentado no sofá, dormindo, ou comendo, bebendo, sem ter nada que ocupasse a mente em termos de trabalho. Hoje, o nosso ponto de vista mudou, e mudou não só assim, como eu falei, de uma forma impositiva, não. É o prazer que viver uma vida útil vai trazendo para todos nós. Então, esse é o objetivo do estudo, né? E aí você caminha com mais segurança. Ontem mesmo eu conversava com uma irmã, e a irmã tem a fundamentação espírita, fosse interessante. Agora,
após a partida de tantos entes queridos, eu me sinto segura. Não é que eu deseje a morte, não, mas eu já me sinto mais segura para quando a desencarnação chegar. É isso, meus amigos, frutos da doutrina espírita. E isto tudo é muito precioso para todos nós. E aí Emmanuel vem fazendo uma comparação entre a fome e a ignorância, que são dois grandes flagelos da humanidade. A gente nem precisa falar mais sobre a questão da fome, que às vezes a gente pensa assim, mas isso aí é de acordo com a lei. Não, de acordo com a lei é a pobreza. A miséria corre por conta da nossa desorganização social, não é? E a ignorância também. Hoje eu conversava com uma professora que era interessante. Ela, assim, de atividade física e tudo, mas ela tinha pavor de bicicleta na rua, né? Por causa dos desastres e tudo. E aí ela entrou para um grupo que faz que usa, né, bicicleta como turismo, tudo isso. E aí hoje ela veio dar aula de bicicleta e vai voltar de bicicleta. Aí eu falei assim, Isley, que beleza, né? Como você superou. Ela falou assim, Deusa, a base da vida é o conhecimento. Quando você começa a conhecer, você automaticamente, você se liberta de traumas, de medo, de situações assim. Então é este o objetivo do conhecimento na vida da gente, do estudo na vida da gente. Não é pra gente ser melhor que o outro, se julgar melhor que o outro, se sentir melhor que o outro, não. É pra gente trabalhar, caminhar com segurança e viver proveitosamente. E aí Emmanuel vem fazendo uma comparação dizendo assim, a fome ameniza o corpo, a ignorância obscurece a alma. Anemiza o corpo no sentido de dar anemia, tá, gente? Não é amenizar, não. Anemiza a fome. A gente sabe que o quanto a subnutrição é tão séria, tão séria, tão séria, que se a gente não suprir essa nossa criança de proteína, de alguma questão assim, daqui a pouco ela não aprende, porque vai faltar elementos para a sua concentração, para tudo isso. Por isso que às vezes a gente, desculpa os vegetarianos, né? Mas a gente sugere, né, na cestinha básica, a gente colocar uma caixinha de gelatina, uns sachêzinhos de gelatina, que só precisa botar água. É uma coisa barata e tudo, né? Como é que isso ajuda? Porque a criança quase sempre gosta, isso ajuda para ela, né, na sua questão proteica. E é por isso, meus amigos, que a gente está aqui conversando sobre a mediunidade. Nas Ondas Amigas, da Rádio Rio de Janeiro, nesse momento estudando o livro Serra dos Médiuns, de Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier, na lição intitulada Fome e Ignorância, em que ele analisa a questão 32 do Livro dos Médiuns, que fala sobre o método, sobre as formas de eu abordar, de eu chegar, de eu levar a outra doutrina. E ele continua nos falando assim, a fome atormenta, a ignorância anestesia, a fome protesta, a ignorância ilude, a fome cria aflições imediatas, a ignorância cria calamidades remotas. A fome é crise gritante, a ignorância é problema enquistado. Então a gente está vendo que esses dois fatores sempre vão nos atrapalhar na compreensão, na vivência, no entendimento do livre-arbítrio. De bem usarmos o livre-arbítrio, de bem aproveitarmos a oportunidade para escolhermos melhores caminhos, para fazermos escolhas mais favoráveis para nós mesmos. E aí ele continua dizendo, em todos os lugares, vemos o faminto e o ignorante em atitudes diversas. Aí ele vai trazer. O faminto trabalha afanosamente na conquista do pão. E aí, meus amigos, a gente vê aquele que trabalha, que é assalariado, mas hoje em dia, na nossa sociedade, aqui no Rio de Janeiro, a gente está vendo muito esse trabalhador informal.
em que ele se esforça para vender, para oferecer o seu serviço, para quê? Durante o dia, muitas vezes para conquistar ali, não é nem a refeição do dia seguinte, às vezes é a refeição do próprio dia. Para conquistar o seu almoço, trabalha de manhã para conquistar o almoço, trabalha durante a tarde e noite para conquistar o jantar, não é? Como eles falam, para levar o leite para os meus filhos, para levar um sustento de forma honesta para a minha casa. Então, é um trabalho assim, persistente. Ele não pode desistir, ele vai ignorando muitas vezes o cansaço, o sol, a chuva, o frio, o vento, para conseguir o seu objetivo, que é o alimento. Ele diz, o ignorante é indiferente à posse da luz. E aí um dos fatores sérios da ignorância é a ociosidade. É a criatura não querer aprender, ele não quer a luz. E aí tem uma questão até de saúde, que muita gente pensa, eu não vou ao médico não, porque vai chegar lá, ele vai botar doença em mim. Olha só, gente, vai descobrir um monte de doença. E aí a pessoa vive se esquivando de pesquisar, de fazer o seu check-up, de fazer o seu tratamento, de saber como está a sua saúde. Por quê? Na verdade, não é bem o descobrir doença, não. É a mudança de hábitos que a pessoa não está querendo assumir essa necessidade de mudança. Então, o ignorante, ele não quer adquirir luz, porque, na verdade, quando eu sei de uma doença, ou de uma descompensação orgânica, isso vai ser uma luz para quê? Para eu procurar uma mudança de hábito, medicamento, procurar uma forma de viver melhor, que pode ser até que nessa encarnação eu não consiga, não dê conta, mas para as próximas eu já vou estar numa condição bem melhor, diante da minha saúde, diante da minha vida. E ele coloca, o faminto reconhece a própria carência. O ignorante não se define. Então o faminto está incomodando, né? A fome é a dele, ele reconhece. O ignorante, ele não se define como ignorante. Ele acha, às vezes, que todo mundo está errado, as pessoas estão perdendo tempo, ele é que está certo. E isso, gente, de qualquer nível, porque a gente às vezes pensa como ignorante aquela pessoa que tem a carência das letras materiais da vida acadêmica. Mas quantas pessoas que são cultas diante da cultura que o mundo oferece, da instrução que o mundo oferece, mas são ignorantes acerca de si mesmo, do autoconhecimento, dos processos de fuga que engendra para si próprio. Aí ele continua, o faminto aparece, o ignorante oculta-se. Então o faminto, ele aparece sempre, né, gente? Porque a imagem da fome é muito grave, é muito séria, é muito angustiante. Então, onde ela aparece, a gente já fica querendo ter uma movimentação. O ignorante não. Ele oculta a própria ignorância. Ele foge daqueles que podem descobrir o seu ponto frágil, não é? E Emmanuel coloca, o faminto anuncia a própria necessidade. Estou com fome. O ignorante engana a si mesmo. Então, essa ilusão do falso saber, do falso poder, não é? É essa ilusão, que é um grande engano e que muitas vezes a gente vive atrelado a essas situações na nossa vida. E aí, Emmanuel vai continuando a nos falar assim. Qualquer pessoa pode atender à fome. E é qualquer pessoa mesmo, gente. É dividindo o que a gente tem, é dando o que a gente tem, é comprando alguma questão, né? A pessoa passa, pode pagar um lanche, pode pagar uma quentinha. E a gente vê que, graças a Deus, graças a esse trabalhador informal, a gente tem aqui no Rio de Janeiro, acho que todos os bairros, muito isso, né? Até as chamadas quentinhas sociais, em que é o preço pequeno, e que a gente muitas vezes pode comprar para oferecer a alguém. É mais fácil. Agora, raras criaturas, porém, conseguem socorrer a ignorância. Porque a ignorância, ela muitas vezes se assenta numa coisa chamada orgulho, prepotência. E
acomodação, ociosidade. A criatura quer continuar a ser e a viver do jeito que ela quer, do jeito que ela é. E aí ele continua dizendo: para sanar a fome, basta estender o pão. Para extinguir a ignorância, é indispensável fazer luz. E aí, gente, para fazer luz, como é que eu posso fazer o que eu não tenho? Então, o socorro à ignorância vem também dessa posição do socorrista fazer luz em si mesmo. Nesse sentido, continua Emmanuel, mentalizemos o provedor divino. E aí vamos ver quem é esse provedor divino, hein? Todos sabemos que o pão entregue pelos discípulos a Jesus, a fim de ser multiplicado em favor dos famintos, é aproximadamente o mesmo que hoje, que podemos amassar com facilidade. Então, quem faz pão está entendendo essa técnica, né? De amassar, de sofar, de descansar, o mesmo. Mas a luz entregue pelo Senhor aos discípulos para ser multiplicada em favor dos ignorantes, exige perseverança incansável no serviço do bem aos outros, com espírito de amor puro e sacrifício integral. Então, para fazer luz, é necessário predisposição. Por isso que ele fala: dá um pão, sanar a fome, eu dou e me libero. Mas para fazer a luz em mim mesma, eu tenho que ter perseverança, eu tenho que ter meta, eu tenho que saber o que eu estou querendo da vida. E isso é amor, mas é também sacrifício. É também desprendimento, é também dedicação. E vamos pensar aqui no trabalho dos professores. Não é isso? Tem que ter dedicação, tem que ter um preparo técnico, tem que ter atenção, tem que saber fazer. Naquela hora, não adianta o professor chamar o seu instrutor lá do seu curso, não. Naquele momento ele vai estar sozinho diante do aluno para tomar as melhores providências que haverão de ajudá-lo. E aí, continua e encerra Emmanuel dizendo assim: valendo-nos, pois, da conceituação que a fome e a ignorância nos sugerem, concluímos que, na doutrina espírita, não nos bastam aqueles amigos que nos mostrem médiuns e fenômenos para dissipar-nos a inquietação da fome de ver. Mas, acima de tudo, precisamos dos companheiros valorosos, com atitude e exemplo, que nos arranquem ao comodismo da ignorância, para ajudar-nos a discernir. Então, é esse discernimento, é separar o joio do trigo, é separar o óleo do azeite, né? É isso que a gente precisa, oferecer ao outro, mas para oferecer ao outro, eu tenho que trabalhar isso em mim mesmo. E isso, meus queridos, não é uma tarefa pronta, não. A cada momento, a gente vai tendo uma ampliação, o alargamento da nossa visão acerca de nós mesmos, acerca da vida que nós vivemos, acerca de Deus. Por isso é que o estudo é sempre, porque todos nós, por mais que saibamos, por mais que vislumbremos, todos nós ainda temos pontinhos de ignorância sobre determinados aspectos em nosso íntimo. E é para isso que a doutrina espírita veio, é para isso que Jesus veio, para que possamos fazer luz em nosso caminho, para, mesmo naquela luz pequenina que consigamos fazer, nós consigamos ajudar aquele outro que está caminhando às cegas. Que a gente possa perceber a nossa missão enquanto espíritos espíritas. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.